Olá, boa noite. Eu sou o Carlos Lopes e este é o Caderno Regional. Confira os destaques da edição desta segunda-feira. Guerra de decisões. Promotor fala sobre a confusão na justiça envolvendo o ex-presidente Lula. Heróis de 32. Santistas que lutaram na Revolução são homenageados na cidade. Viagem com segurança. Os cuidados com os veículos antes de encarar a estrada nas férias. O Brasil viveu ontem mais um dia de instabilidade e muita confusão. O desembargador Rogério Favretto, de plantão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, concedeu um habeas corpus que ordenava a libertação do ex-presidente Lula, preso desde abril na sede da Polícia Federal em Curitiba. Habeas corpus que não foi reconhecido pelo juiz Sérgio Moro, que se negou a cumpri-lo, alegando falta de competência do desembargador para julgar tal caso. Começou então um duelo de decisões da Justiça que colocava ora Lula solto, ora Lula preso, até que, ao fim do dia, o presidente do TRF4 interveio e manteve a condenação definida pelo plenário do tribunal. Ou seja, o ex-presidente Lula continua preso. Para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no Caderno Regional o promotor de Justiça e coordenador do curso de Direito aqui da Unisanta, Fernando Acauí. Boa noite, Fernando. Boa noite, Carlos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado mais uma vez pela presença. Imagina, eu que agradeço. Bem, doutor, eu queria inicialmente que o senhor explicasse, muita gente está confusa, um pouco melhor, o que aconteceu ontem na esfera jurídica do país? Bom, acho que a gente precisa começar dizendo que parece ter sido algo muito bem engendrado por pessoas próximas ao ex-presidente Lula. Aguardaram, certamente, que as pessoas ligadas, né, os magistrados ligados ao caso concreto, tanto de primeira instância quanto de segunda instância, se afastassem por férias, né, por gozo de férias, para que impetrassem um habeas corpus com um suposto novo fato que daria condições para análise de mérito desse habeas corpus, na tentativa de soltar o ex-presidente. Fizeram isso num plantão judiciário, o que foge completamente às regras de quase todos ou todos os tribunais do país, que nos seus regimentos internos têm regras muito específicas sobre matéria de plantão, e certamente essa não é uma delas, né? Uma decisão já adotada pelo próprio tribunal ser revista de certa maneira, né? É claro que se tentou dar uma nova roupagem para que houvesse uma confusão e se pudesse argumentar que era algo novo, que ainda não havia sido apreciado. Mas era muito óbvio que, na verdade, aquele novo HC, aquele novo habeas corpus, era um verdadeiro passa-moleque, tanto no próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quanto na sociedade brasileira. Esse novo fato seria a pré-candidatura do presidente Lula, que não tem nada de novo, né, doutor? Não tem nada de novo, e isto não seria, de forma alguma, uma justificativa para a soltura do ex-presidente Lula. Vamos imaginar que, Brasil afora, todos os presos, ou um bom número dos presos existentes no país, resolvessem dizer que são pré-candidatos a algum cargo político e pleitear a sua libertação em razão disso. Seria absolutamente inviável, né? Ainda que essa execução de pena seja provisória, como no caso do presidente Lula. Ainda não há um trânsito em julgado da ação, todavia, a gente sabe que ele está já no cumprimento provisório da pena que lhe foi aplicada. Doutor, então, para resumir, voltando a falar do desembargador federal, ele não tem tal competência para julgar, sendo um desembargador que estava cumprindo plantão, por exemplo, o que já foi decidido também. Não. Os regimentos internos dos tribunais afastam essa possibilidade, porque se fosse possível a um desembargador plantonista rever decisões que já foram adotadas, né, por outros desembargadores a quem as ações foram
regularmente distribuídas, ficaria até de certa maneira fácil para as pessoas que tenham interesses, tanto em causas criminais quanto cíveis, ficar monitorando, né, quem seriam os desembargadores que estariam de plantão e entrar com uma nova solicitação, um novo pedido, né, para concessão de liminares, junto a desembargadores que fossem, de alguma maneira, que comungassem da mesma tese jurídica que aquela pessoa está solicitando. Vamos pegar uma causa civil qualquer. Eu entro com uma ação, peço uma liminar. O juiz de primeira instância indefere. Eu recorro para o tribunal. E o tribunal mantém a decisão de primeiro grau, dizendo, não é caso de liminar. Porque o entendimento daquele desembargador, relator, a quem foi distribuído o recurso, é nesse sentido. Mas, obviamente, isso acontece com bastante frequência, num mesmo tribunal você tem matérias que são decididas de forma diferente por desembargadores diversos. Bastaria para essa pessoa interessada na obtenção daquela liminar aguardar que um desembargador favorável à sua tese estivesse de plantão para ir lá despachar e obter a liminar que não conseguiu regularmente anteriormente. Então, é por isto que os tribunais proíbem a análise de pedidos que já foram submetidos ao próprio tribunal fora do plantão. Então, é o que aconteceu. Agora, claro, deram uma roupagem diferente. O próprio desembargador Rogério Favretto disse na sua decisão que não se trata... Porque quando o desembargador Gebran, João, né, Gabriel Gebran, ele decide dizendo, olha, competente sou eu, e ele fala até de uma certa maneira, tentando tirar um pouco a responsabilidade do desembargador Rogério, ele fala assim, o desembargador foi induzido a erro. E vem o desembargador Favretto e diz, não fui induzido a erro não, eu julguei assim porque eu quis mesmo. E aí então revelou que de fato ele continuou sustentando a tese de que aquele habeas corpus tratava de uma matéria diferente, de algo inédito, de algo que ainda não tinha sido apreciado pelo tribunal. E aí ele coloca, né, aquelas pessoas que entraram com o habeas corpus em favor do ex-presidente, colocam o juiz das execuções criminais da Justiça Federal, né, eu não me recordo agora a vara, mas se não me engano, a 17ª Vara Federal, colocam ele como autoridade coatora, né, que era o impetrado naquele habeas corpus. E aí o desembargador Gebran vem e diz, olha, não, está equivocado isso daí. Aquele juiz está apenas cumprindo uma ordem minha. Teve também uma intervenção do juiz Sérgio Moro, né? Então, esse que foi o grande X da questão, né? O desembargador, o juiz Sérgio Moro, alertado pelo delegado federal, a quem foi encaminhado o alvará de soltura, chamou para ele a determinação, disse, olha, isso não tem nada a ver com o juiz das execuções. Isso daqui tem a ver com o meu processo, né? Porque o juiz das execuções está apenas cumprindo uma determinação da 8ª Câmara do TRF4. Né? Então ele não é autoridade coatora, ele não está praticando nenhuma ilegalidade a ser corrigida pela via do habeas corpus. E eu nego, por manifestamente ilegal que é esta decisão do desembargador plantonista, nego o cumprimento e diz para o delegado, não cumpra. E chama a responsabilidade para ele de uma maneira até bastante corajosa. Ele foi muito corajoso, o juiz Sérgio Moro, ao tomar essa decisão. Doutor, como é que fica a situação desse desembargador, o Favretto, o doutor Favretto? Porque depois dessa confusão, mais de 100 integrantes dos Ministérios Públicos Estadual, Federal, eles entraram com pedido de providências, né, do Conselho Regional de Justiça, o CNJ, contra ele. O que vai acontecer agora?
será com certeza, né, apurada a conduta do desembargador Rogério Favretto, e se porventura o Conselho Nacional de Justiça entender que a sua conduta foi fora dos padrões, uma conduta inadequada, ilegal, porque efetivamente passou a tomar conhecimento de uma causa que não lhe competia, que estava fora da sua competência dentro do plantão judiciário, poderão ser adotadas inúmeras providências em relação ao desembargador. Pode ser afastado? Ele pode até ser aposentado compulsoriamente. Essa é a pena máxima prevista, né, para aplicação pelo CNJ. Mas isso pode ir desde uma advertência, né, uma censura, pode ser uma suspensão e chegar até mesmo, né, a essa pena máxima de aposentadoria compulsória. Doutor, a gente faz uma rápida pausa na nossa conversa, porque a repórter Ione Furukawa foi às ruas para ouvir o que as pessoas têm a dizer a respeito deste caso. Eu acho que, como ele já foi julgado em primeira instância, segunda instância, pelo juiz Moro e pelos demais juízes, ele tem que cumprir a pena. Seria impossível que um promotor apenas fizesse uma lei para retirar ele da cadeia. Não pode, né? Ele é condenado a 12 anos e 1 mês. Não deveria ser solto, porque, na minha opinião, eu acho que quem é corrupto e está provado sobre o triplex tem que ser preso. Ele cometeu um crime, então, para mim, ele tem que ficar preso. Se é um cidadão comum como nós qualquer, a gente fez qualquer coisa, roubou uma margarina, é preso, imagina ele, que roubou milhões de brasileiros. Considero que a gente está num momento de grande instabilidade jurídica mesmo, né? Político-jurídica. Assim, não só a indefinição quanto a prisão ou não do Lula, eu acho que isso é muito prejudicial à segurança jurídica do processo em si. Eu acho que, a parte, minha opinião, se ele merece ser preso ou não, acho que o que a gente presenciou ontem foi um bate-boca, uma guerra, uma picuinha entre membros do mesmo tribunal, e eu acho que isso mancha um pouco a imagem da justiça brasileira em si, né? Eu não vejo nenhum problema se ele fosse libertado, entendeu? Que ele, na verdade, ele estaria sob habeas corpus. Então, eu creio que eu não vejo nenhum problema. Eu acho que tem informações muito confusas, né, contraditórias, e que levaram a gente a ficar olhando um circo, né? Eu sou a favor que ele fique preso e pague pelos crimes, tanto ele como outros mais que precisam ir para a cadeia. E alguns que já foram soltos precisam voltar também. Pois bem, doutor, a gente viu aí as opiniões mais ou menos divididas. Esse é um reflexo da divisão que acontece numa instituição maior, que é o judiciário brasileiro? Assim, eu diria que essa divisão está muito mais nas instâncias superiores do que propriamente nas instâncias de primeiro grau, né? A gente tem visto isso porque nós temos as nomeações, né, tanto dos ministros do STF, do STJ, do TST, e mesmo nos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, nós temos, de alguma maneira, a interferência do Poder Executivo nessas nomeações, né? Principalmente nos tribunais regionais federais, onde mesmo os juízes de carreira, quando para serem nomeados, são nomeados pelo presidente da República. Precisam da caneta do presidente da República. Não que isso vai interferir, de alguma maneira, nos magistrados de carreira, nas suas decisões. Mas pode acontecer de alguns membros que vêm de outras carreiras jurídicas acabarem sendo contaminados, porque de alguma forma alguma ligação política. Tem alguma ligação política. O desembargador Rogério Favretto já está devidamente comprovado, tem 19 anos de militância junto ao Partido dos Trabalhadores, foi assessor do prefeito, governador do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Porto Alegre, Tarso Genro, ex-ministro da Justiça também, o Tarso Genro. Quer dizer, ele serviu a governos petistas. Quer dizer, fica complicado. Diante disso, doutor, desculpa interrompê-lo, ele não poderia se considerar impedido, então, para julgar tal habeas corpus? Não impedido, mas suspeito, né? Suspeito. O que ele deveria era falar, olha, não tenho condições de julgar
a ação contra alguém que foi, de alguma maneira, um líder partidário do partido a quem eu servi durante tanto tempo. É muito bem verdade que suspeição é algo muito pessoal, porque a pessoa pode dizer, olha, isso não me influencia no meu julgamento, né? Então a pessoa pode ou não se dar por suspeita. Se ela entender que ela tem isenção para julgar, ela pode simplesmente dizer que aquilo não é motivo para ela se afastar. Aliás, é o que nós temos visto em muitos casos lá no Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro Dias Toffoli foi também, né, uma pessoa ligada a governos petistas, foi advogado-geral da União, do próprio ex-presidente Lula. Alexandre de Moraes também? O Alexandre de Moraes em relação ao PSDB? Ao PSDB e ao ministro, ao hoje presidente Michel Temer. Quer dizer, a gente não vê esses afastamentos e a população muitas vezes se indigna, porque não consegue compreender como alguém que tenha uma ligação tão próxima a essas pessoas não se dê por suspeita e se ache isenta para julgá-las. Julgar e tomar decisões importantes. Importantes para a nação, né, Carlos? A nação tem uma expectativa muito grande de que, não necessariamente em relação ao resultado, mas que pelo menos as decisões sejam adotadas de forma eminentemente técnica e não política. Doutor, ainda cabe recurso da defesa de Lula em uma instância superior? Cabe. Esse habeas corpus, né, ainda terá que ser julgado no mérito. Ele depois, se negado, terá ainda um recurso, né, em HC para o Superior Tribunal de Justiça e, sendo negado pelo Superior Tribunal de Justiça, aí sim poderá ser levado ao Supremo Tribunal Federal. Mas não direto, como alguns querem. Isso daí então já vai direto para o STF. Não vai, não tem essa possibilidade. Muito embora hoje em dia a gente já esteja desconfiando de qualquer coisa, né? A gente já não tem mais essa... Veja que sabedoria do nosso telespectador lá, né? Do cidadão. Falou, olha, não existe mais segurança jurídica no país. Por quê? Porque a gente tem visto tantas decisões absurdas, né, adotadas por cortes, né, da mais alta relevância nacional, que a gente já é capaz de esperar qualquer tipo de decisão. E a justiça, doutor, que é tida como lenta, foi bem célere, foi bem ágil nesse domingo, né? Na verdade, houve quase que um engajamento do próprio tribunal para frear essa medida adotada pelo desembargador Rogério Favretto. O tribunal, tanto o juiz Sérgio Moro, né, o desembargador Gebran, como o desembargador Thompson Flores, presidente do TRF4, né, se engajaram no sentido de não deixar que aquela decisão, no meu modo de ver, manifestamente ilegal, tivesse maiores consequências, né, e a consequência seria, obviamente, a soltura do ex-presidente Lula. Doutora Cauê, a Procuradoria-Geral da República defende que casos envolvendo o ex-presidente Lula, pedidos de habeas corpus, por exemplo, sejam julgados pelo STJ. Só o STJ tem essa competência, doutor? Sim, porque, veja, é aquilo que o próprio desembargador Gebran disse na sua decisão. Ora, a decisão é minha, a autoridade que deve ser colocada como uma eventual autoridade coatora, sim, neste caso, é a 8ª Câmara. E quem tem competência para decidir um habeas corpus contra um ato ilegal da 8ª Câmara é o Superior Tribunal de Justiça. Não é o próprio tribunal ao qual esta 8ª Câmara está ligada. É uma instância superior. E aí sim, se o STJ mantiver aquilo que a 8ª Câmara do TRF4 decidiu, aí sim caberia um novo HC, aí já contra o ato dos ministros do STJ para o STF. Doutora Cauê, para a gente encerrar nossa conversa, na segunda quinzena deste mês, o presidente Temer viaja fora do país
e a ministra do STF, Carmen Lúcia, assume a presidência. No lugar dela, no STF, desculpe, assume o vice, que também é próximo ao presidente, que é o Dias Toffoli. É possível que a gente ainda tenha mais episódios semelhantes nesse período? Olha, já há precedente, né, na época do ministro Lewandowski, em que ele assumiu a presidência da República sem se afastar da presidência do STF. Ele cumulou ambas. Ele, apesar de ter assumido a presidência da República, não se afastou do STF. Eu acho que, por prudência, a ministra Carmen Lúcia deveria fazer a mesma coisa, não se afastar, para manter as coisas, digamos, num patamar mais calmo. Porque se o ministro Toffoli assumir, nós não sabemos certamente o que pode acontecer. É possível que ele paute matérias que podem, de alguma maneira, beneficiar o ex-presidente Lula? Pode ser. É difícil dizer o que ele fará, né? Ele tem, assim, em dados momentos, o ministro Toffoli tem agido de formas díspares, né? A gente não sabe direito o que esperar dele. Tem hora que ele se pauta pela isenção e tem hora que ele veste a camisa, né, do partido ao qual ele já advogou. Então, assim, é muito, muito difícil a gente ter uma previsão. Se eu fosse a ministra Carmen Lúcia, eu segurava os dois, a presidência da República e a presidência do STF. Doutor, muito obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no Caderno Regional. Uma honra, muito obrigado. Boa noite, senhor. Depois do intervalo, você vai ver como foi a homenagem hoje aos combatentes da Revolução Constitucionalista de 32. A gente volta já. Excelente. 9 de julho, feriado estadual em comemoração à Revolução de 1932, que deu origem à Constituição do Brasil. Em Santos, ex-combatentes foram homenageados numa cerimônia. Hoje, cerca de 3.000 santistas participaram da luta. A banda da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea de Santos deu tom à cerimônia, junto ao monumento Filhos de Bandeirantes, na Praça José Bonifácio, no centro da cidade. Exige que todos sejam governados através de uma Constituição. E naquela época, em 1932, Getúlio já tinha dado o golpe de Estado em 1930 e governava sem o uso da Constituição, porque ele rasgou a Constituição. E São Paulo clamou por isso, pediu e realmente conseguiu se movimentar e se unir para que o povo inteiro se levantasse contra o governo de Getúlio Vargas, mas pedindo que fosse feito um governo através de Constituição. A cerimônia reuniu autoridades e representantes das Forças Armadas. É muito importante estar aqui hoje, né? Precisamos lembrar, São Paulo, 30% do PIB nacional. É um país que tem 26 estados, mais o Distrito Federal, e São Paulo, uma cidade sozinha, carrega com 1/3 do nosso PIB. Então, mostra o valor do povo de São Paulo. E hoje aqui é importante relembrar os feitos heróicos daquele pessoal lá em 32. Medalhas foram entregues a pessoas que, de alguma forma, contribuíram com a luta dos paulistas. Hoje são pouquíssimos combatentes. Aqui em Santos nós temos um só, que é o senhor João da Cruz, que ele já está com 107 anos, já debilitado, ele nem vem. Mas sempre que pudermos, contamos com a população. O ato foi encerrado com o tradicional desfile cívico-militar, mesmo debaixo de chuva. O que deveria ser apenas diversão virou um pesadelo para um universitário de Santos. Segundo familiares, Lucas Martins de Paula, de 21 anos, foi espancado por seguranças de uma casa noturna e ficou gravemente ferido no último sábado em Santos. Após questionar o valor da conta, o rapaz foi colocado para fora do estabelecimento e, em seguida, agredido. Ele está internado na UTI da Santa Casa de Santos
com politraumatismo craniano. A família registrou queixa na polícia. Julho é mês de férias e quem pretende cair na estrada precisa fazer a revisão preventiva do veículo para evitar acidentes. Confira na reportagem de Patrícia Nunes. Férias são momentos de descanso e diversão, mas para não estragar o passeio é preciso ter certeza de que o carro vai aguentar a viagem. Esta especialista descreve os itens que precisam ser verificados. É super importante, né? Imprescindível que ela olhe o óleo lubrificante, os pneus, os freios, a iluminação do veículo, né? Luz de ré, farol, bateria, é importante, as correias. Principalmente quando alinhamento é bom fazer para quem vai pegar a estrada, né? A recomendação é para que o motorista faça a revisão pelo menos uma semana antes de pegar a estrada. Caso tenha algo não esperado no veículo, a pessoa tem um prazo para revisar, né, o carro e andar antes de pegar a estrada, não ter surpresas. Seu José vai para Campos do Jordão e já tratou de garantir que o carro esteja em perfeitas condições de uso. Eu mando verificar tudo para não ter imprevisto na viagem, que viagem é prazer, não é preocupação. Então eu mando fazer sempre isso. Mas não adianta ficar só atento e preocupado com o carro não, viu? Quem vai dirigir também precisa usar o cinto de segurança e fazer com que os passageiros também utilizem esse item que é de extrema importância. E olha só, nada de falar ao celular enquanto dirige. É considerado uma infração gravíssima. Tem aí o valor da multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na CNH. E tem sido também a principal causa de acidentes fatais, porque o condutor, enquanto dirige, precisa ter atenção na estrada e não ao aparelho. Acaba se distraindo e aí pode gerar um acidente fatal. A terça-feira vai ser mais um dia chuvoso na Baixada Santista. O tempo continua ruim até quinta, com queda de temperatura. Amanhã, mínima de 14, máxima de 20 graus. E agora vamos falar de um assunto que chama a atenção no mundo inteiro. Em 2 dias de operações, 8 crianças foram resgatadas em uma caverna no norte da Tailândia. Elas estão internadas com boas condições de saúde. 5 pessoas ainda continuam presas no local. Os trabalhos devem ser retomados amanhã. E a edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado sobre Santos e região acessando santaportal.com.br. O Caderno Regional volta amanhã com a apresentação do Ineu Alves. Boa noite. Tchau.